Vamos abrir a palavra do Senhor. O texto de hoje, nós estamos caminhando nessa série de mensagens falando a respeito dos salmos de peregrinação. São 15 salmos, ele vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Nós já estamos no 8º Salmo, Salmo de número 127. E este salmo, meus irmãos, ele é um salmo que este salmo ele é um salmo que fala muito às pessoas desta cidade. Quando eu estudando este salmo, olhando e vendo as verdades que este salmo ele nos traz, eu comecei a ver pessoas na minha frente. Imaginário, tá? Não vi ninguém nos meus olhos, mas eu comecei a ver pessoas que eu encontrava na rua, pessoas que tinham um forte senso de trabalho, mas, no entanto, não confiava em Deus para este trabalho. E eu creio que essa mensagem, este salmo, ele fala muito ao coração das pessoas que vivem na cidade de Itapurá, uma cidade abençoada por Deus, uma cidade de pessoas trabalhadoras, mas uma cidade que precisa confiar mais no Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Eu quero começar essa mensagem usando uma expressão que eu uso com as minhas filhas quando vou contar histórias para elas. Eu começo da seguinte maneira: era uma vez um empresário de muito sucesso, chamado Marcelo. Ele começou com uma pequena loja, uma loja de eletrônicos, mas logo, com o passar dos anos, a sua empresa cresceu muito. Ele fez investimentos inteligentes, expandiu seus negócios e em pouco tempo se tornou um dos empresários de mais sucesso, um dos mais ricos de sua cidade. No entanto, Marcelo estava sempre ocupado. Sua vida era uma correria constante, reuniões, viagens de negócios, fusões, aquisições. Com tanto trabalho, ele mal podia ter tempo para a sua família ou para qualquer outra coisa. Mas Marcelo não se importava. Ele estava obcecado com a ideia de acumular mais e mais riquezas e de garantir que a sua empresa continuasse crescendo. Um dia Marcelo teve uma grande ideia: expandir ainda mais os seus negócios. Ele começou a planejar esse novo projeto ambicioso, algo que aumentaria a sua fortuna em milhões. Ele decidiu construir um enorme complexo de lojas, escritórios, centro de distribuição. Era um projeto gigantesco. Mas Marcelo tinha certeza de que, se tudo desse certo, ele se tornaria o homem mais rico e mais poderoso da sua cidade e possivelmente do seu estado. E enquanto ele fazia esses planos e projetos, ele pensava consigo mesmo: finalmente eu vou poder de fato relaxar. Com esse novo projeto, eu vou ganhar tanto dinheiro que não precisarei mais me preocupar com mais nada.
Poderei comprar tudo o que eu quiser, viajar para onde eu quiser, viver a vida de luxo de que pessoas tanto sonharam. Será algo maravilhoso, dizia ele consigo mesmo. E passou então meses se dedicando a este projeto, certificando-se que tudo estava sendo perfeito, estava conforme as suas ideias. Mas em uma noite, Marcelo sentou-se na sua poltrona favorita, pegou um copo de vinho caro, que ele tanto gostava, e disse a si mesmo: você conseguiu. Marcelo, tá tudo aí. Agora é só relaxar, é só aproveitar, porque está tudo sob controle. Mas naquela mesma noite, enquanto Marcelo dormia, ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Tudo aconteceu tão rápido que ele nem teve tempo de pedir ajuda. No dia seguinte, a notícia da morte de Marcelo chocou a cidade. Todos ficaram perplexos, especialmente a sua família, que não sabia o que fazer com tantos projetos inacabados e milhões que ele havia acumulado. De repente, todo o esforço de Marcelo parecia inútil. Então as palavras de Deus, que Marcelo nunca tinha ouvido, ecoaram: louco, esta noite sua alma lhe será exigida. E então, quem ficará com tudo que você preparou? Meus irmãos, apesar de ser uma história um pouco adaptada daquela que Jesus mesmo ele contou, ela fala de verdades da nossa vida. Fala que nem todo o dinheiro, nem todo o sucesso que Marcelo ali havia acumulado tinha algum valor para a eternidade. Marcelo esqueceu de valorizar aquilo que de fato realmente importa: sua alma, sua família e a sua relação com Deus. O Salmo de número 127, ele nos fala de algumas verdades bem semelhantes. Porém, este Salmo ele utiliza aqui 4 situações, 4 ilustrações que mostram esta grande verdade, né? E essas situações são a construção de uma casa, segurança de uma cidade, trabalho duro para o sustento e a criação de uma família. E tudo isso para demonstrar qual é a providência de Deus na nossa vida. Por isso que o tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre aprendendo a confiar na providência de Deus. Aprendendo a confiar na providência de Deus. Por que isso? Porque os esforços humanos sem Deus são inúteis. Por isso, sabendo que os esforços humanos sem Deus são inúteis, sabe o que eu e você devemos fazer, que este Salmo nos ensina? Devemos trabalhar, devemos nos esforçar, porém confiando no Senhor. Esse Salmo ele vai expressar isso de várias maneiras. E a primeira maneira que ele expressa isso é por meio de uma construção de uma casa. Ele mostra no versículo 1 que somente o que Deus constrói é sólido e permanente. Ele começa da seguinte maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele está aqui neste momento, o autor deste salmo é Salomão. Ele está se referindo a um momento da sua vida onde ele teve a oportunidade de construir a casa do Senhor, e não somente a casa do Senhor, ele também teve a oportunidade de construir uma casa para si. E aqui ele está olhando para aquela construção, ele está olhando para os trabalhadores, ele está ali olhando para a habilidade de cada um. E agora está surgindo uma reflexão na sua mente. Ele olha e fala: apesar de tudo isso, apesar dos amigos, dos aliados, dos trabalhadores, de todas as habilidades, de todos os recursos, isso só vai ficar pronto se Deus permitir. Isso vai ficar pronto se Deus
quiser. Salomão sabia que construir algo sem Deus, sem colocar Deus no centro, era trabalhar em vão. Ele poderia ter os melhores funcionários, os maiores recursos, seria tudo em vão. E aqui, claro que já há uma grande lição para a nossa vida. Uma lição para nós que estamos constantemente empenhados em projetos, sonhos, nós estamos aí querendo de alguma maneira construir coisas na nossa vida. Nós estamos fazendo isso, é isso que nós queremos. Mas esse salmo nos faz agora refletir um pouco, nos faz pensar. Nós devemos lembrar que se o Senhor não estiver envolvido neste projeto de construção, deste sonho, nós estamos trabalhando em vão. Estamos trabalhando para nada. E de maneira prática, o que significa o Senhor estar envolvido neste projeto? Significa que Deus ele deve ocupar o primeiro lugar neste projeto. Nós devemos colocar e envolver o Senhor de alguma maneira que esse projeto, que este sonho possa trazer glória a Deus. Deve trazer glória, deve estar ali uma total dependência. E se este projeto, ele de fato não está ali sendo edificado pelo Senhor, não tendo o Senhor como seu centro, nós vamos tentar construir, nós vamos até fato construir. Porque quando você tenta construir uma casa, às vezes, nós não conseguimos concluir o projeto. E a casa para na metade por falta de recursos, recursos que às vezes o Senhor não envia. E a casa fica inacabada. Falta de tempo, falta de habilidade, falta de pessoas capacitadas para trabalhar. Mas às vezes nós conseguimos sim de fato construir a casa, mas nós não temos o prazer de desfrutar dela. É isso que o salmista aqui, Salomão, ele está nos mostrando. Se o Senhor não estiver envolvido na construção desta casa, você pode construir, mas quem vai usufruir será outro. Você não vai ficar para contar a história se ele de fato não estiver envolvido aí na sua vida. Conforme nós vemos o próprio Salomão expressando lá em Eclesiastes, no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz assim: há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, ou seja, riqueza é algo de Deus, bens e honras são presentes de Deus, nada lhe falta de tudo quanto a sua alma almeja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho o come, também isto é vaidade e grave aflição. Salomão está falando de algo que ele viu, de algo que ele presenciou. Homens com muitas riquezas, dadas por Deus, mas que Deus não permitiu que eles desfrutassem desta riqueza. Às vezes, ceifando a sua vida, às vezes, fazendo com que ele de fato perca tudo o que possuía. Então, meus irmãos, na construção, nos projetos, sonhos da nossa vida, todo esforço ele é bem-vindo, todo esforço físico, mental, espiritual. Devemos fazer planejamento na nossa vida, não podemos tentar dar um passo maior do que a nossa perna. Precisamos avaliar todos os recursos, fazer uma contabilidade do que vai ser necessário para construir. No entanto, a coisa principal disso tudo é a bênção de Deus. A bênção. Tudo que nós fizermos, planejamento, recursos, pessoas para nos ajudar, esforço físico, mental, emocional, se não tivermos a bênção de Deus, todo esse trabalho é vão. É isso que Salomão está explicando para nós. Salomão, ele entendeu isso. Ele construiu uma casa, mas ele viu que depois não pôde desfrutar dela. Ele não desfrutou com toda
a plenitude que a casa, palácio dele, ele construiu a casa do Senhor, que nós vemos depois, essa casa, esse templo, junto com o seu palácio, sendo destruído. Se você procurar hoje, você não encontra nem o palácio, nem o templo de Deus, que foi construído por Salomão. Foi destruído, porque de fato, quando você olha para a vida de Salomão, ele não envolveu o Senhor. Então ele está dando aqui conselhos que ele não seguiu para a sua própria vida. Mas há uma segunda situação que Salomão aqui, ele nos fala. Ele diz que somente o que Deus guarda está de fato seguro, que é a segunda parte do versículo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Antigamente, ficava-se nos muros homens, guardas, podendo ali, de alguma maneira, guardando ali aquela cidade para um ataque, protegendo a cidade de um ataque inimigo. Eles ficavam também nos limites da cidade. E é essa ideia que Salomão quer trazer para a nossa mente. É uma ideia também, se você lembrar da história de Neemias, quando ele retorna para Jerusalém, ele vai ali, então, reconstruir os muros de Jerusalém, chama o povo para poder ajudar, mas os inimigos, eles ali, os vizinhos que estavam ali morando na terra, que se tornaram os seus inimigos, eles não ficam alegres com todo aquele trabalho, com toda aquela união, com tudo aquilo que eles estavam fazendo, e tentam de alguma maneira impedir o trabalho deles. Neemias então convoca o povo e fala: bom, vocês têm uma pá na mão para reconstruir o muro, mas agora vocês vão ter que carregar uma espada. E assim eles terminaram o muro, com uma pá na mão e uma espada, o tempo todo vigiando. É a ideia desse texto, guardando, protegendo. Mas Salomão, ele diz: vocês podem ficar aí, guardando, protegendo, mas se Deus de fato não guardar, não estará protegido. Todos os esforços humanos para poder guardar será inútil. É isso que Salomão está dizendo, em vão vigia. Mas é claro, isso aqui não significa que você não pode colocar um alarme na sua casa, no seu carro, fazer um seguro de carro. O Salmo não está falando para que você não construa, mas que você construa confiando em Deus. O Salmo não está falando que você não deve guardar a sua casa, mas guarde confiando que é Deus que vai guardar, que é Deus que vai proteger. Então pode colocar cães de guarda, se for necessário, se for de algo legal, também é permitido ter até a arma de fogo em casa, se for por proteção, seja o que for, cerca elétrica, que você precisar, segurança, coloque, mas saiba que todas essas coisas só vão ter eficácia se o Senhor guardar, se o Senhor proteger. E agora vamos avançar então para a terceira, o versículo 3 fala da terceira situação que nos ensina que somente em Deus, somente o nosso Deus, em Deus, nós encontramos o remédio das nossas ansiedades, medos e preocupações. A terceira atividade que Salomão nos mostra é do trabalho duro. Trabalho para ganhar o pão, trabalho, esforço. E ele diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Seus amados ele dá enquanto dorme. Aqui nesse versículo 2, ele está fazendo um contraste. Salomão está fazendo aqui uma comparação entre dois trabalhadores, duas pessoas que de fato se esforçam, de fato estão ali, desempenhando o seu trabalho, mas um não confia em Deus e por isso trabalha e dorme até tarde. Na verdade não, fica acordado até tarde e acorda muito cedo. A ideia aqui de muito cedo é acordar de madrugada bem cedinho, porque tem que trabalhar, e ali ele não consegue ter ali alegria. Ele fala, comer o pão que penosamente granjeaste, pão de dores.
ele não consegue ter satisfação naquilo que ele está fazendo, não no sentido de trabalho, mas na recompensa desse trabalho. Ele não consegue usufruir de tudo que ele está ganhando. Contrapartida, tem o segundo trabalhador. Ele também está trabalhando, porém ele descansa, porém ele dorme, porém ele confia de fato na providência de Deus, a ponto de entender que enquanto ele dorme é Deus que está fazendo a semente germinar. Ele pode sim de fato descansar, ele pode sim de fato, como Salomão disse em Eclesiastes, não adianta nada trabalharmos sem podermos desfrutar daquilo que nós conquistamos. Então nós vemos esse contraste. Um é ansioso, está obcecado, não tem a bênção de Deus, e o outro, ele trabalha, ele se esforça, ele é amado por Deus e tem ali a bênção de Deus. Um tem ali apenas frustração, cansaço, estresse com o seu trabalho, essa é a recompensa. O outro não. O outro recebe ali a bênção de Deus, porque nele confia de fato no seu, na providência do seu Deus. E aqui mostra que nós devemos aqui fazer essa escolha. Ou confiamos na força do nosso braço, ou confiamos na providência de Deus. Providência que, por meio do nosso trabalho, por meio do nosso esforço, Deus irá suprir todas as nossas necessidades. É Deus quem supre. E meus irmãos, esse versículo também fala de aproveitar aquilo que Deus nos deu. Devemos de fato aproveitar. Por mais que muitos pensam de forma diferente, acham que não, eu não posso aproveitar, porque tem gente passando fome. Como que eu posso aproveitar? Como que eu posso? Esse salmo está falando, não, você deve aproveitar, você deve descansar. Você deve aproveitar a bênção que Deus te deu, que é o descanso, que é deitar a cabeça no travesseiro e de fato descansar de todas as suas ansiedades e preocupações. Salomão disse isso também em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 22 e 24. Ele diz: que proveito tem um homem de todo o seu esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem das mãos de Deus. Então, comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho, Salomão fala, isso vem das mãos de Deus. Fala de alguém que está confiando em Deus para suprir as suas necessidades. E claro, não vou aqui, que muitos utilizam este salmo para ser improdutivos. Eles falam, não, você está vendo? Não precisa fazer nada. Eu posso cruzar os meus braços, porque se o Senhor não edificar, o que eu vou fazer? Se o Senhor não guardar, se não adianta nada eu levantar cedo, se não adianta nada eu me esforçar, então eu vou cruzar os braços e deixa as coisas acontecerem. E aí muitas pessoas acabam perdendo o seu potencial, acabam não glorificando de fato a Deus, porque não conseguem entender que este salmo não está falando que não é para você não trabalhar, não é para você não se esforçar, não é para que você não, de fato vai lá, estude, se prepare. Não é isso que esse salmo está falando, muito pelo contrário, que nós devemos fazer tudo isso, mas confiando no Senhor, confiando na providência de Deus. É isso que Ele está nos ensinando, que nós devemos utilizar todos os nossos esforços, todos os nossos recursos, todos os nossos dons e talentos para a glória de Deus e confiar que Ele, de fato, está conosco. Fora isso, sem a bênção de Deus, o salmista está falando, é inútil, é correr atrás do vento, é vão. E aí tem duas perguntas que eu queria fazer para a sua reflexão. Primeira, você trabalha para quê? Você acorda cedo,
vai deitar tarde, você se esforça. Para que você trabalha? E no seu trabalho, diante daquilo que você tem ganhado diante do Senhor, né, do seu trabalho, do seu salário, sua recompensa, quem que vai desfrutar? Ou você de fato está desfrutando dos recursos que o seu trabalho tem te dado? Segunda pergunta, para a sua reflexão: será que o trabalho tem se tornado um Deus na sua vida? Falando, trabalho não é pecado, muito pelo contrário. O trabalho foi uma ordem que Deus deu lá em Gênesis, mas ele pode se tornar um Deus na nossa vida. Nós podemos valorizar tanto o nosso trabalho, tanto, que podemos esquecer, conforme o personagem que eu falei no início. Esquecermos que temos uma família, esquecermos que temos amigos, esquecermos que temos uma igreja, esquecermos que temos um Deus. As coisas podem tornar rumos diferentes daqueles que nós de fato queremos. E aí esse trabalho é para quê? Será que é um Deus? Será que você trabalha somente para ajuntar bens e fortuna? Esse é de fato o seu propósito? Não, eu quero cada vez me tornar mais rico. Quero cada vez ter mais coisa, comprar, adquirir. Este é o propósito, isso que motiva. Será que nós estamos caminhando em uma obsessão pelo trabalho, a ponto de nós não conseguirmos desfrutar das coisas que Deus tem nos dado? E, em primeiro lugar, será que nós temos desfrutado das alegrias espirituais? Coisas espirituais que às vezes estão passando desapercebido e você não consegue desfrutar por causa do trabalho. Ele tem ocupado uma posição que lhe é indevida. Pense sobre isso e observe o que Salomão diz aos seus amados: aquele quem Deus ama, Ele dá até enquanto eles dormem. Deus dá alegria, Deus dá descanso, Deus dá paz para aqueles que priorizam o Senhor, para aqueles que confiam, para aqueles que têm Deus como, de fato, o provedor do seu sustento. Salomão está aqui mostrando: confie no Senhor em seu trabalho, confie no Senhor na execução dos seus projetos, dos seus sonhos. E aqui, claro, é uma palavra, sim, para os mais experientes, para os mais vividos, mostrando que Salomão está aqui combatendo é que ele está vendo casas sendo construídas, mas o Senhor não está sendo lembrado. Ele está vendo que a cidade está bem guardada, mas eles estão esquecendo que quem de fato os guarda é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não dormita. Então é isso que Salomão está combatendo. Ele está falando: prestem atenção, tudo que vocês têm é por causa do Senhor. Então se constrói, lembre-se do Senhor, mencione o nome dele. E Salomão está vendo as pessoas reconstruírem as suas casas e não estão lembrando do Senhor, apenas olhando e falando: não, eu conquistei, eu fiz. O Senhor não tem nada a ver com isso. É o famoso ateu, né? Tudo de fato é obra e mérito dele. Nada, porque para ele não existe um Deus. Mas este salmo também fala aos jovens, né? Fala aqueles que ainda talvez nem trabalham, ou aqueles que estão começando a sua carreira. É tempo de você realinhar as suas prioridades. É tempo de você colocar agora, desde cedo, prioridades na sua vida. Esse salmo fala que se você tentar construir, vai ser vão se não tiver a bênção de Deus. Se você quiser estudar, trabalhar, se esforçar, ter uma carreira de sucesso,
Você pode tentar e você de fato pode conseguir. Mas isso no final da sua vida você vai ver que não vai trazer paz, nem descanso, nem alegria, nem aquela plenitude que você de fato queria ter, não terá. Por isso, meus irmãos, em resumo o que Salomão ele está dizendo, ele fala: a menos que o Senhor esteja construindo tudo isso, a menos que o Senhor esteja bem no centro de tudo isso, a menos que o Senhor seja o arquiteto daquilo que você esteja construindo, a menos que você esteja ali concentrando todos os seus esforços e energias para manter Deus no centro de tudo isso, é tudo vão. É tudo vão. E ele diz: isso não serve para nada. Então, um conselho: sonhe, trabalhe, se esforce, estude, planeje. Use todo o esforço que você tem para dar certo na sua vida. Mas, em primeiro lugar, sua prioridade, sua maior quantidade de energia, de esforço, seu maior comprometimento, seja com o Senhor, com a sua palavra. Se comprometa em ser fiel ao Senhor. Se comprometa em buscar ao Senhor de todo o seu coração. É isso que Salomão está dizendo. E aí quando você faz isso, quando você chama Deus para toda a sua vida, para o seu projeto e coloca de fato Ele no centro da sua vida, Deus ele dá a sua bênção. Deus ele constrói junto com você. E aí, quando constrói, quando conquista, há alegria, há prazer, há desfrute, há aquela paz de deitar a cabeça no travesseiro e falar: Senhor, graças a Ti, graças ao Senhor. Então, diante dos grandes esforços humanos, se não houver a bênção de Deus, tudo é inútil. Por isso trabalhe, se esforce, confiando no Senhor. Mas há uma segunda lição nesse texto. Ele fala que diante desses esforços humanos que são inúteis, sem a bênção de Deus, ele fala: construa a sua família também, confiando em Deus. Colocando Deus de fato em primeiro lugar. Ele mostra então a quarta e última situação, que é a constituição de uma família. E mostra também que a vida, toda a vida do homem, ela é governada por Deus. Ele começa dizendo, é como se estivesse chamando agora a atenção. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Salomão que está combatendo também um pensamento muito errado da sua época, e que ainda acontece na nossa. Qual o pensamento? Na época eles acreditavam que o envolvimento de Deus na vida do ser humano foi apenas ali no Jardim do Éden. Deus criou Adão, Deus criou Eva, e agora vocês vão lá e multipliquem-se. Agora vocês vão ter apenas ali um ciclo, Vocês vão se relacionar, vão ter filhos, esses filhos vão crescer, agora é com vocês. Salomão está mostrando que não é assim que funciona. Ele está falando que se tornar pais, quem se torna um pai, uma mãe, está recebendo um grande presente de Deus. Ele está falando: os filhos são herança do Senhor. Isso também combate alguns pensamentos errados em relação a filhos da nossa época. Muitas pessoas acham que filho é como fosse uma penitência. Nossa, é um castigo ter filhos. Vai atrapalhar os meus sonhos, vai atrapalhar a minha vida. Filho é só preocupação, é só fardo. Salomão está mostrando o contrário. Não, filhos são bênção, filhos são presentes de Deus. Ele fala: é um galardão que Deus está te dando. Isso são os filhos, são herança do Senhor. E aí no versículo 4, Salomão, ele mostra que, apesar de serem herança, presentes de Deus,
eles também requerem algumas responsabilidades da nossa parte. E aí ele compara esses filhos como flechas, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ele está mostrando, peraí, está vendo como filhos são importantes? Sem filhos aqui, ele está dizendo, você se torna uma pessoa indefesa. Já viu um guerreiro sem o seu arco, ou com o seu arco, sem nenhuma flecha para poder atirar? Ele vai para a guerra e ele está totalmente indefeso. Ele está dizendo exatamente isso. Os filhos são como essas flechas, que de fato nos protegem. De fato, né, há uma preparação nossa para eles, né? Ali a gente vai, como as flechas, os preparar, os afiar, os lançar, mas eles se tornam de fato uma proteção para nós, uma proteção para a nossa vida. E aí ele termina: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é de um costume. Antigamente eles se reuniam nas portas da cidade, e ali eles decidiam todas as questões judiciais, eram decididas ali. E aí, o que acontecia? Quando o filho era alguém importante, ele tinha acesso a essa liderança que decidiam as coisas. E ele está falando, ó, se você encher a sua vida, a sua aljava desses filhos, você não será envergonhado. Seu filho vai te proteger no futuro. Seu filho vai de alguma maneira te amparar, vai suprir as suas necessidades. E a ideia aqui também, e para Salomão e para aquelas pessoas, ter muitos filhos era importante, era algo muito bom. Por que era algo muito bom e importante? Porque naquela época eles viviam em clãs, né? Então, imagine, chegando um senhorzinho, e aí ele é o líder do clã, o líder da aldeia. Agora está chegando os inimigos e querem de alguma maneira forçar aquele senhorzinho a fazer as coisas que eles querem. Mas aquele senhorzinho, ele não chega sozinho. Ele chega com uns 5, 6 homens bem fortes, jovens, que são os seus filhos, e de fato os protege. E meus irmãos, além deles acharem, né, eles gostarem tanto, né, acharem tão bom terem muitos filhos por esse motivo da proteção, havia a questão também que naquela época não havia, né, a aposentadoria. Não tinha aposentadoria. Então, quando os pais não tinham mais forças para trabalhar e não tinha acumulado algum bem para que de fato agora pudessem viver por meio daqueles bens, eles dependiam totalmente dos seus filhos. Eles esperavam que depois de algum tempo, quando eles não pudessem mais trabalhar, seus filhos viessem e os amparassem. E parece que não mudou, né? Apesar da aposentadoria, os dias de hoje também nos mostram que não ter filhos também traz uma certa solidão, né? Pensando, né, quando nós estivermos mais velhos, né, quem que irá lá nos ajudar? Quem que irá nos visitar, nos amparar, nos sustentar, quando nós não tivermos mais forças? Quando, né, a luz dos nossos olhos se apagarem, quando as forças das pernas forem embora, dos braços também, quando até a nossa mente não funcionar muito bem, a ponto da gente começar a esquecer muitas coisas, serão os nossos filhos, né? Serão os nossos filhos que vão nos amparar, que vão cuidar da gente. Então ele fala nesse aspecto de ter muitos filhos é bom porque no final da vida é eles que irão nos ajudar, irão nos amparar. Então é isso que o salmista está nos mostrando, meus irmãos. Todo esforço, todo trabalho é vão sem a bênção do Senhor.
até mesmo construir uma família, sem a bênção de Deus, sem colocar o Deus no centro, também é vão. Então, conselho de Deus para a nossa vida hoje, dependa do Senhor. Dependa do Senhor na construção dos seus sonhos, na proteção da sua casa, da sua família. Dependa do Senhor no seu trabalho, na busca desse trabalho, na busca do pão de cada dia. Dependa do Senhor também na constituição da sua família. Não deixe que essas ideias, essas ideologias influenciam de tal maneira a sua família que agora a sua família se torna uma família mais fraca que a anterior, porque normalmente é isso que nós vemos. Nós vemos que as famílias anteriores eram muito fortes, solidificadas, com fundamentos bem firmes, mas que agora as outras gerações vão se tornando famílias mais fracas. E aí, são mais fracas no seu caráter e são mais fracas em buscar a Deus. Conselhos para os jovens, aqueles que estão formando a sua família, assim como eu, que tenho as minhas filhas, firme o seu coração no Senhor. Firme a sua família no Senhor. Procure princípios bíblicos para formar a sua família. Não espere que, ele vai se formar sozinho, não. Lembre de tudo que seu pai, sua avó fez, seus avós fizeram, e agora transmita para os seus filhos. Transmita para eles. Ou coloque no coração os filhos que você terá, e falar, e coloque isso como firme, você, não, eu vou transferir esses fundamentos de buscar a Deus, de estar na casa de Deus. Eu quero transferir isso para os meus filhos, eu quero que ele se torne uma pessoa mais apaixonada por Deus do que eu. Como que eu vou fazer isso? Longe da casa de Deus? Não é. Longe da Bíblia? Não. Lendo a Bíblia para os seus filhos? Não é. Não orando com ele? Não é dessa maneira. Não fazendo culto doméstico? Não é dessa maneira. Como nós vamos aproximar os nossos filhos de Deus? Lendo a Bíblia com eles, orando com eles, trazendo eles na escola dominical, trazendo eles para os cultos, para os encontros, tudo que é coisa de Deus. Vai, leve o seu filho, leve os seus filhos para a presença de Deus. É isso que Deus quer. Então, quero concluir, meus irmãos, essa mensagem fazendo algumas perguntas. E a primeira é a seguinte: você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Todas as áreas. Você olha para todas as áreas da sua vida, você vê Deus. Você vê Deus ali guiando, Deus, trabalhando, Deus ali sendo glorificado? Ou existe alguma área que você fala, não, essa área aqui... Coloque Deus em primeiro lugar. Confie de fato no Senhor, porque Ele não nos decepciona. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós podemos nos decepcionar com alguns erros, com fraqueza. Quando confiamos no outro, a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no outro. Outras pessoas podem nos decepcionar. Podemos ficar decepcionados com os nossos projetos e sonhos que não estão dando certo. Mas quando confiamos no Senhor, Ele não nos decepciona. Ele não nos decepciona. O que Ele de fato edifica e constrói vai permanecer. Ele vai de fato guardar. O salário não vai ser para trazer frustração, tristeza e dor. Vai trazer alegria. A família não vai ser aí conforme os outros estão dizendo. Vai ser uma família da aliança, na presença de Deus, uma família de Deus, uma família onde você vai falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas a situação fica difícil quando colocar Deus em primeiro lugar entra em questão, porque colocar Deus em primeiro lugar significa seguir os seus mandamentos, olhar para a palavra dele e falar, Senhor, é difícil, mas eu vou seguir. Senhor,
Não dá para mim não. É difícil isso para nós. Por que é difícil? Porque nós temos um coração pecaminoso, nós temos pecado em nós, e de fato não é fácil. Não é fácil nós colocarmos Deus em primeiro lugar. Nós somos tentados, há pressões, há pecados dentro do nosso coração. Então, de fato, como conseguimos confiar no Senhor dessa maneira? Bom, deixe-me lembrar de alguém que fez isso. Nosso Salvador, ele passa pelo jardim de Getsêmani. Lá ele experimenta um pouco daquilo que ele passaria lá na cruz do Calvário. Ele faz uma oração dizendo que, se fosse possível, afastasse aquele cálice dele. Mas ele faz uma oração um pouco mais completa. Ele diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é confiança. Isso é plenitude na soberania de Deus. Isso é confiar num Deus que governa todas as coisas. É dizer: Pai, seja feita a tua vontade. Jesus Cristo confiou, meus irmãos, confiou perfeitamente em Deus. É por isso que ele enfrentou a cruz, é por isso que ele seguiu este caminho de dependência no Senhor, sendo dirigido os seus pés, sendo governado pelo seu Deus, pelo seu Pai. Ele confiou de todo o seu coração e colocou Deus em primeiro lugar. E aí surge a segunda questão: será que eu posso também fazer isso? Porque nós estamos falando de Jesus Cristo, né? Não era qualquer homem. Será que nós conseguimos fazer isso? Confiar? Bom, a Bíblia fala que apenas uma maneira de confiarmos em Deus como Jesus confiou. Apenas uma: unido a Cristo. Unidos a Cristo, nós recebemos a sua plenitude. Nós recebemos a plenitude de Cristo unidos a Cristo. Nós recebemos a capacidade de confiar na maneira que de Cristo, unidos a Cristo. Foi a palavra que eu trouxe na quarta-feira, no culto, e também faz necessário para nós. Jesus Cristo disse que ele era uma videira verdadeira. E ele disse que nós somos ramos que recebem a seiva, a vida desta videira. E ele disse que sem ele, ou se não estiver ligado a ele, não é possível produzir fruto, não é possível confiar em Deus, não é possível colocar Deus em primeiro lugar, se nós não estivermos unidos a Cristo. Ele diz assim em João capítulo 15: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores. Sem Jesus Cristo, nós não podemos agradar e glorificar a Deus, sem estar unido a Cristo. É impossível confiar, é impossível vencermos as nossas ansiedades, nossos medos e preocupações do dia a dia. Por isso, se una a Cristo nesta noite. Esteja unido amanhã, na segunda-feira, durante a semana. Esteja em comunhão com Ele, conversando com Ele, ouvindo a sua palavra, buscando a sua presença como terra seca, como terra árida. Venha no próximo domingo com este mesmo anseio e nesta mesma união com Cristo. Porque todos os esforços humanos sem Deus são inúteis.
Então confie. Aprenda nessa noite confiar na providência do nosso Deus. Trabalhando, se esforçando, construindo a sua família, mas confiando no Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor.